Bem-vindos ao podcast da Mahogany e hoje nós vamos falar de um dos assuntos mais comentados nos fóruns tech da atualidade, que é vendas no mundo digital. Digital com F, viu, gente? E para isso, eu trouxe aqui 3 especialistas da nossa equipe Mahogany, que vai comentar um pouquinho, cada uma com a sua particularidade, né? Cada área aí atuando com um pedaço desse tipo de venda, mas elas vão esclarecer pra gente dúvidas, dar dicas e ajudar a gente a entender um pouquinho mais esse universo. Eu vou pedir para elas se apresentarem, começar com a Bruna, depois a Andréia e depois a Mari. Pode começar, Bruna. Oi, Pri, tudo bom? Bom, eu cuido da parte do e-commerce mesmo, da parte digital, então tudo que é vendas online, vendas digitais. E agora com físico, com digital, tô indo aí para esse caminho para misturar passados que eu já trabalhei muito com essa questão de vendas no mundo físico, agora mundo digital, então misturando esses 2 mundos. Legal, Andréia, pode se apresentar. E aí, Pri, tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia. Eu sou a Andréia, eu trabalho na área de TI da Mahogany e eu já atuo na área de tecnologia há mais de 20 anos. Né? Então, tem uma jornada grande. Sim. E é legal a gente perceber que nos últimos anos, nos últimos 10 anos, TI teve uma nova jornada, um novo caminho, né? E principalmente pensando em varejo, principalmente pensando em vendas, né? Então a gente mudou muito o nosso caminhar dentro da área de TI e eu estou muito contente de a gente poder falar aqui um pouco mais sobre essa questão do que é digital, né? Muito legal. E é engraçado, a gente está falando de um episódio aqui super moderno, digital, tecnológico, com 3 mulheres. Isso é incrível. Mari, se apresente. Bom, obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Eu trabalho na área de inteligência comercial da Mahogany. Então, na inteligência comercial, a gente busca ajudar as pessoas a coletar dados para tomar a decisão com mais racionalidade, digamos assim. Então, a gente coleta dados, analisa isso para que ele sirva para direcionar que caminho a companhia deve seguir. Legal. E no digital a gente tem muita oportunidade para trabalhar nisso. Crescer, né? Então, além de ajudar aí as vendas, né? Eu sei que a Mari, todo mundo fala, Mari, como que tá a questão de estoque? Posso fazer não sei o quê? Ela também dá esse suporte, esse input para a mudança tecnológica junto com a área da Andréia. Bom, eu quero começar aqui perguntando para a Andréia o que é a palavra digital. E uma curiosidade, a Andréia é professora, né? Andréia, sou também. Também sou. Sou professora. Então, ela vai explicar aqui pra gente o que é a palavra digital, por que surgiu e tá tão em alta aí esse termo. É muito interessante a gente falar sobre isso. Porque a maior parte das pessoas acredita que digital, né, que é a união do mercado físico com o mercado digital, aconteceu por conta da pandemia. Isso não é uma verdade. Na verdade, o digital surgiu pela primeira vez num artigo divulgado na Harvard em 2015. Então, nós estamos falando que as pessoas já falam em digital há quase uma década. Sim. Né? E quem fez esse artigo foi um executivo de uma empresa europeia chamada Darryl Rigby. E ele, naquele momento, em 2015, ele já falou que se você quiser crescer o seu negócio no varejo, você vai ter que fazer a fusão entre o físico e o digital. Isso é uma tendência. Em 2015 já se falava sobre isso. Quando a pandemia chegou, né, e trouxe toda a dificuldade que nós vivenciamos naquele momento, esse termo apenas se fortaleceu. E a gente começou a perceber que, de fato, essa fusão, essa união era a única forma da gente trabalhar. E muita gente pensou que depois que a pandemia terminasse, né, o digital enfraqueceria ou mesmo o físico enfraqueceria. E isso não é uma verdade. Né? O que a gente está visualizando é que o mercado chama por essa necessidade. O nosso cliente final, ele quer navegar em qualquer canal. E é isso que nós temos que estar preparados para atender. Nós temos que olhar agora para a experiência desse cliente, para a experiência desse consumidor. Sim. Aonde ele quer comprar?
quando ele quer comprar, o que ele quer comprar. E isso tem que ser atendido em qualquer canal que o varejo possua. Esteja ele no digital, esteja ele no físico, essa navegação entre os ambientes, ela tem que ser muito natural, muito tranquila. E tem que ser uma experiência muito agradável. Né? A gente vivencia hoje um varejo onde o nosso cliente, ele dita o ritmo. Né? Então, a gente tem uma mudança de perfil de cliente. Né? Mesmo aqueles que não conseguiam utilizar o digital antes da pandemia, não sabiam que é isso, não tinham intimidade com isso, agora não mais. Porque eles foram obrigados, né? Nós não tínhamos outra opção. Se eu quisesse comer um pão, eu teria que pedir o pão na padaria pelo meu celular, não tinha outra opção. Então, todos aprendemos a usar o digital, né? E isso só veio fortalecer essa questão. E essa fusão, essa união entre o físico e o digital agora se tornou uma estratégia de mercado, com certeza. Legal. Gente, que aula, né? A vantagem de ter uma professora, né? Bruna, eu quero te perguntar qual que é a importância da presença digital para as empresas hoje em dia, né? E como que ela impacta as estratégias de vendas das organizações? Pri, eu acho impossível hoje em dia, complementando muito do que a Andrea falou, é impossível hoje em dia a gente pensar num negócio sem pensar no canal digital. Ele tem que estar na sua fundação, entendeu? É o básico hoje, porque a gente vê até uma nova geração vindo que eles se comunicam quase que 100% pelo digital. Verdade. Pelas redes sociais, pelo YouTube, a gente vê aí diversas redes sociais que trouxeram diversas marcas que ninguém nunca tinha ouvido falar. Então, a gente que estava lá no nosso mundo físico, nas nossas lojas físicas, a gente tem que trazer esse mundo para nós. E assim a gente começa a pensar qual vai ser a minha estratégia e não só como eu vou comunicar lá na ponta do físico, do pessoal. Não, eu tenho que pensar como que eu vou fazer para o meu consumidor vir até a minha loja. Porque a gente não pode mais esperar o consumidor passar na frente da loja para a gente pegar ele. A gente tem que ir lá e impactar ele dentro da casa dele. Então, eu acho que então todas as empresas, e acho que a Mahogany pensa muito assim, e todas as empresas deveriam ir para esse caminho de pensamento de eu quero impactar meu consumidor, não importa onde ele esteja. Verdade. E falando até de impactar o consumidor e de pensamento, Mari, o que você acha que são as principais diferenças da venda tradicional para a venda no mundo digital? O que você acha que são aí as principais coisas notáveis que a gente consegue diferenciar? Bom, a Andrea falou de tendência, a Bruna também, né? Minha área é um pouquinho mais a operação, digamos assim. É pé no chão. Mais pé no chão, exatamente. Mais ali na barriga do balcão. Lembrando que, assim, a venda digital, ela pode acontecer de várias formas, né? Então, assim, a venda no WhatsApp é digital, a venda na rede social é digital e no site próprio também é digital. E cada um desses canais requer uma estrutura diferente. Sim. Né? Então, cada linha de negócio vai ter a sua estrutura e etc. Mas eu acho que o maior desafio é a comunicação. Porque quando você está na loja física, o cliente, ele te dá muitos inputs do comportamento não verbal dele. Então, é um olhar que ele desvia, é uma fragrância que ele gosta, que aí te possibilita levar ele para outra coisa. E a gente também processa essas informações de uma maneira inconsciente, né? Lá no background do nosso cérebro. Só que isso vai ajudando a gente a direcionar. E no digital, a gente já fica um pouco mais difícil da gente processar essas informações. A gente pode usar robôs, pode usar inteligência artificial, mas no mínimo a gente tem que dizer para essa inteligência o que a gente quer observar. Então, acho que a maior dificuldade é essa comunicação. Entender que linha de comunicação que você tem que ter com o seu cliente e como atuar nisso. Verdade. E é o que elas falaram, assim, o cliente é um só, né? A gente tá tratando o CPF. Antes a gente tratava assim, eu tenho meu site tá performando assim, a minha loja tá performando assim. Não, agora é o ponto de vista do cliente. O cliente
pode chegar a mim de várias formas. Então, a gente tem que ter consistência no que a gente oferece e no que a gente fala, porque o cliente é um só, ele não pode ter uma cisão na experiência dele. Verdade. E falando de experiência do cliente, até quais são as tendências, Andréia, nos últimos tempos aí no cenário de vendas digitais e como que as tecnologias emergentes elas estão influenciando as estratégias de vendas para impactar o cliente? Vou aproveitar um gancho da Mari. Por quê? O que está acontecendo? Essa questão de que eu tenho que me comunicar com o meu cliente é muito forte. E é uma verdade, né? Eu não posso perder a proximidade ao nosso cliente. Eu não posso perder aquele olho no olho que o físico nos traz, tá? Só que a tecnologia está avançando a tal ponto que nós estamos trazendo essa pessoa dentro do digital, né? Então, hoje a gente tem tecnologias que permitem, por exemplo, eu estar navegando num site e começar a fazer compras e colocar no meu carrinho e eu dizer assim, nossa, mas eu tô com uma dúvida aqui, eu não sei se esse é o melhor produto. Será que, por exemplo, agora nós estamos no Dia dos Pais, será que esse perfume tem aquele aroma ou tem aquele que meu pai vai gostar, por exemplo? E de repente eu clico num botão e uma pessoa, não é um bot, não é um robô, é uma pessoa, não é um avatar. É uma pessoa, vai entrar e vai conversar com você. Sim. E vai te dizer, oi, tudo bem, Andréia? Como é que você tá? Fala pra mim, eu vi que você já comprou isso, que você já comprou esse outro produto, já vi que você gosta muito desta linha. Você tá comprando alguma coisa pro seu pai? Você tá comprando alguma coisa pro seu namorado? Você tá comprando alguma coisa pro seu marido? Né? Então, assim, a tecnologia, ela tá navegando justamente para trazer essa comunicação mais próxima, essa personalização. Por isso que o caminho é, de fato, a gente ir para uma fusão entre o físico e o digital. Não existem mais canais separados, né? Existe um consumidor, existe um cliente, existe uma marca, né? E hoje nós vendemos a marca, nós vendemos os produtos daquela marca. Eu não vendo um site, verdade. Eu não vendo um número do WhatsApp, eu vendo uma marca, né? Então a tecnologia ela está atuando de tal forma que ela está permitindo trazer essa personalização que faz com que cada vez mais a gente se sinta, mesmo usando ferramentas digitais, eu consiga conversar. Verdade. Eu consigo o olho no olho que a loja física me traz. Mas uma coisa muito importante também que a gente tem que considerar, que a tecnologia ela permite, né? Ela permite que o teu cliente tenha a opção. Então eu tenho que opções? Eu posso, se eu estou com uma necessidade imediata, por exemplo, eu consigo hoje, dentro das ferramentas que nós temos, fazer toda a compra digital e simplesmente fazer uma retirada na loja, por exemplo, né? Se me permite, eu vou dar um exemplo bem rapidinho, que eu vivenciei semana passada com as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas pequenas e nós fomos ao cinema. Óbvio, para assistir Barbie, né, gente? E aí, então, fomos ao cinema. E eu, querendo evitar todo tipo de fila, naturalmente comprei todos os ingressos e já comprei a pipoca e a água, porque elas gostam de pipoca. E quem come pipoca vai tomar uma aguinha. Então, beleza. Já comprei tudo dentro do site, né? Aí, fomos pro cinema. Eu já entrei na fila só para retirada. Cheguei lá 10 minutos antes de começar a sessão, né? Porque eu falei, não vou ficar na fila com 2 crianças pequenas. Beleza, chegamos e tal. Fiquei lá na fila. E, naturalmente, né? O digital se confunde com o físico. E aí, o que acontece? Tem um telão gigantesco fazendo uma propaganda maravilhosa da batata. E aí a outra propaganda gigantesca falando, agora nós também temos nuggets. E aquele painel na frente das minhas 2 filhas. As duas, cheiro? Aquilo. Aí as meninas chegaram, mamãe, eu quero uma batata. A outra, eu quero um nuggets. Eu falei, gente, eu já comprei, eu estou na fila de retirada. Como é que eu faço? Não dá. Agora já não dá mais. Comunicação não verbal. Exato. Né? É isso, Mari. Aí eu falei, e agora, gente? O que eu vou fazer? Não, porque eu quero a batata. Eu falei, eu comprei um balde gigante de pipoca. E aí, não, eu quero a batata, eu quero nuggets. Aí eu virei, aí eu olhei a fila, gente, gigante naquela maquininha, né? Porque agora também
Não tem mais, você não compra mais os ingressos na bilheteria, você compra na máquina. Cheguei, eu falei, vou enfrentar outra fila. Aí eu cheguei para uma atendente que estava ali próxima e falei, olha, eu preciso comprar mais batata, mais nuggets e tal, eu estou na fila de retirada, como é que eu faço? Ela, de uma forma muito simples, virou para mim e falou assim, basta a senhora fazer o pedido pelo app. E eu na fila de retirada, falei assim, nossa, não é verdade? Entrei no aplicativo, fiz o pedido da batata, fiz o pedido dos nuggets, não gastei mais do que 2 ou 3 minutos para fazer isso. Quando chegou a minha vez de retirar, eu retirei a pipoca, os nuggets, a batata, a água e fomos assistir o filme. Então, essa questão, essa facilidade, essa experiência agradável, é nisso que nós temos que pensar. Verdade. Né? Então, eu tenho que pensar na minha loja como a fonte, né, de divulgação da minha marca e de atendimento de todo tipo de cliente que eu quiser. Então, a tecnologia, quando ela está aliada com o mundo físico, ela só agrega. Não existe competição entre físico e digital. Existe agregação, existe melhoria de atendimento. Uma experiência muito mais agradável que a gente consegue fornecer para o nosso cliente. Eu queria complementar uma coisinha, que é assim, o quanto o ticket da Andrea ficou maior, né? Porque ela comprou 2 pipocas, uma batata e um nuggets para uma criança que tenha 7 anos, né? Então, ela, do ponto de vista da loja, ela praticamente dobrou o faturamento dela nessa compra. É isso. E ela fez isso muito fácil. Ela não pensou. Se ela tivesse só comprado no físico, talvez a compra dela fosse um ticket menor. Com certeza. Ela não ia enfrentar a fila. Exato. E você vê o quanto que complementa, né? O físico com o digital. Quanto facilitou a vida dela, a simplicidade do aplicativo. Mas mesmo assim, e foi o físico, o cheiro, o aroma, as sensações, tudo que trouxe. Então, realmente, é um complementando o outro. Porque o cliente hoje, ele é omnichannel. E aproveitando aí esse gancho que a Andrea deu, Bruna, como as empresas hoje podem criar uma experiência, né, uma experiência de compra perfeita para o cliente, nível Andrea com nuggets, com a pipoca e com a batata. Eu acho que a gente tem diversos cenários e cada dia mais a gente tem mais formas, temos mais ferramentas. A gente trabalha numa empresa, num segmento de cosméticos. Então, a gente sempre tem que pensar em como que eu vou trazer o aroma para o consumidor do digital. É difícil, não é um desafio que a gente encontra. E que é difícil encontrar a perfeição. Mas que com todos os canais, todas as ferramentas que a gente tem hoje, um ótimo exemplo foi o da Andrea, que você tem uma dúvida, mas eu sou um consumidor, eu não sou uma consumidora, eu sou uma consumidora nova da Mahogany. Eu quero saber como é que é essa fragrância. Como vai ser na minha pele? O que as pessoas acham disso? Então, e é legal você ter essa troca. Então, cada dia mais, você trazendo essas omnicanalidades, você misturando, indo no mercado, ver o que o mercado tá oferecendo para você. Porque se a gente, também complementando o que a Mari falou, se a gente pensar só hoje em dia no nosso site, hoje só o site não funciona mais. Não funciona. E mesmo dentro do seu site, você precisa ofertar outras coisas. Você precisa ter uma entrega mais rápida. Você precisa ter um preço competitivo. Você precisa ter promoções ou campanhas ou um produto que seja desejável, porque é isso a pessoa quer a marca. E ela nem vai ligar muito pro preço que vai pagar. Por quê? Porque ela vai querer você. Verdade. Então, assim, é muito interessante você misturar esses 2 canais e você trazer ferramentas, por exemplo, a de fazer uma videoconferência com o seu consumidor durante a compra. Putz, quando que a gente ia pensar que uns 5, 6, 10 anos atrás, que você, quando você estivesse comprando num site, você podia chamar alguém e fazer uma videoconferência, uma consultoria no site. Uma venda online. consultiva, né? Exato, que geralmente você vai no físico pra saber. Não preciso ir no físico. Então, assim, Então é bem legal ter essa mistura, é bem legal ter... e é muito importante.
Hoje em dia é essencial, exato, Pri, é essencial. Hoje em dia a gente precisa trazer ferramentas diferentes, porque a venda online é um ecossistema. É um ecossistema. Sim. Então a gente precisa realmente estar alimentando e buscando cada vez mais dados. Porque a gente precisa entender. A gente Por isso a Mari existe. existe. E Mari, até aproveitando aí o gancho que a gente lembrou de você e tá focando nos dados, você falou muito da diferença da venda, né, tradicional e o que mudou agora para a venda digital. O que você acha que são os pontos mais críticos da jornada do cliente, né, nesse ambiente digital? E como que os profissionais da área de inteligência de dados estão se preparando para lidar com essa nova jornada? Bom, acho que elas exploraram bastante, assim, esse ponto, e eu acho que você mesma deu a resposta, assim, o cliente, ele vive uma jornada de compra, né? Quando a gente pensa na vida toda dele como consumidor, no ciclo de vida do cliente. Então, por exemplo, vamos supor que você vá comprar uma geladeira, né? É um exemplo clássico de intercanalidade, porque você começa procurando no online, depois você vai, tamanho, cores, etc. Quem que pode te atender. Depois você vai para o físico. Depois você volta para o online para avaliar outros aspectos, como conveniência. E é o que elas falaram, o cliente é um só, né? Então, que coisas que eu posso oferecer no digital, que no físico não tem, que eu posso complementar ali. Então, não é uma concorrência, é a gente vender mais para esse cliente. Então, acho que foi a Bruna que falou da retirada em loja, também é uma abordagem que a gente trabalha muito em vendas, que é o item adicional na hora da venda. Esse é um caminho perfeito para você, na hora que você for retirar, você ter um item adicional. Do ponto de vista de dados, a gente tem um mar de oportunidade, porque o cliente digital ele é muito mais suscetível a monitoramento do que o físico. As ferramentas de monitoramento no físico são mais restritas, né? São mais restritas, são mais caras hoje ainda. No digital, isso é muito mais fácil. Então, a gente consegue identificar comportamentos no consumidor por esses dados digitais e levar isso para o físico. Então, por exemplo, vamos supor que eu vendo uma geladeira. Eu não sei que horário você entrou no meu site para pesquisar a geladeira, mas eu sei que os consumidores costumam fazer isso. Sim. Então, eu conversando com você meia hora e não tirando um pedido, eu não perdi uma venda, eu ganhei uma venda para a empresa, né? E aí tem os desafios de remuneração, tem os desafios de estímulo das equipes de vendas, que esses realmente são assuntos que a gente tem que se desdobrar para pensar e encontrar soluções de acordo com a realidade de cada empresa ou cada lojista. Verdade. E por fim, eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham de futuro, né? O que está por vir aí nesse ambiente digital? Que não precisam brigar. Cada uma de uma vez. Mas o que vocês acham que está por vir e como as empresas podem se preparar? Bom, então, vou começar. Tá bom. Uma coisa que a gente tem notado e muito fortemente, que vem de encontro a essa questão da personalização, tá? De trazer mais uma comunicação mais pessoal dentro do digital, né? Que é a questão do social selling, né? Ou mesmo das live commerces, né? Então, isso está muito forte. Muito forte. A venda através das influencers hoje, dos influenciadores que nós temos hoje dentro do mundo digital, só cresce. E a tendência é que isso fique cada vez mais forte. Por quê? Esses influencers, eles conseguem trazer, né, para os seus seguidores aquela percepção que a Bruna falou. Porque ele espirra o produto nele e fala, gente, o aroma é de laranja. Olha esse brilho. E na hora que a pessoa fala, olha esse brilho, já tem metade dos seguidores entrando no site daquele produto e comprando. Às vezes nem tem o brilho, né? Só porque ela falou. Ela falou. Então, assim, olha esse brilho. Pronto.
pronto. Eu não preciso falar mais nada. Então, a venda, ela feita desta forma, né, é uma tendência. Uma outra coisa que a gente vê também, que é muito forte no mercado, nós vamos sair daquele mundo do site e nós vamos começar a ver muito mais vendas através das mídias sociais. Sim. Então, vendas por Instagram, vendas por Facebook, mas uma venda muito mais corporativa. Hoje a gente tem isso, mas muitas vezes mais focado no pessoal, né? E agora não, agora nós vamos ver ferramentas tecnológicas permitindo que o mundo corporativo faça vendas seguras, porque isso também é um ponto importante, né? No digital a gente tem que pensar na questão da segurança dos dados do cliente. Então agora a tecnologia, ela vai trazer essa possibilidade de você fazer compra em qualquer ponto do teu digital. Incrível. E uma coisa que é muito legal, que eu acho muito importante, que eu acho mais fascinante desse processo do digital, é eu como cliente poder iniciar minha jornada num canal e eu não precisar terminar naquele mesmo canal. Eu posso terminar em qualquer canal. Um exemplo até que a gente vivenciou disso que a Mari comentou, por exemplo, do aumento do ticket. A ReHap, ela faz isso muito forte, né, no mundo digital. Ela trabalha muito fortemente nesse mundo. E hoje, 33% das vendas online, a decisão é retirar na loja. E olha que número legal. Desse total, 30% as pessoas levam mais alguma coisa. Porque você imagina você entrar numa loja de brinquedo com uma criança. Não. Imagina. Não tem. Então, assim, se você entrou para fazer uma retirada, e você vai acabar saindo com mais alguma coisinha, né? E é isso que eu acho fantástico, porque o esforço da loja física em trazer esse cliente para dentro, ele foi transferido para o digital. Verdade. Né? Então, você consegue hoje, com essa unificação, com essa união, trazer benefícios para para a marca, né? O benefício é para o negócio, o benefício é para a marca, né? E o benefício é também para o consumidor, né? Porque no caso da Mahogany, por exemplo, são produtos de uso recorrente. Sim. Todo dia você está usando seu hidratante, todo dia o seu shampoo, Vital Hair. Então, o vendedor te lembrar de alguma maneira de que você precisa fazer esse abastecimento, ele ser proativo para isso fideliza demais o cliente. É verdade. E produtos complementares, então a pessoa usa um desodorante, eu mostrar para ela que tem um creme específico para pés, por exemplo, ou para áreas ressecadas. Então o digital é muito bom de criar alinhavar essas necessidades, né? Se eu tenho esse perfil de consumidor, o que mais que eu posso oferecer para ele? Né? E isso é bom para a empresa, mas é também muito bom para o consumidor, porque abre um mar de oportunidades. Quando ele vai na loja física, ele se perde talvez na beleza dos produtos, na variedade de fragrâncias, mas tem todo um outro mar de oportunidades que ele pode explorar de um modo digital. Sim, não, exatamente. E assim, complementando o que a André estava falando, por exemplo, a forma como as pessoas estão fazendo as comunicações nas redes sociais, você sempre tem que pensar em como você vai se comunicar para aquela rede social, para aquele público. Então, para passar a segurança para esse público comprar realmente. Então, assim, e ir na loja. Tanto que você vê quando a gente faz alguma campanha no Google ou com algum influenciador, você vê que levou isso tanto para comprar no físico quanto no digital. Não foi um canal que se beneficiou. Sim. Não, são todos que estão se beneficiando, porque é a marca, a gente está divulgando a marca. E fora que, assim, pensando num futuro, acho que a André pode falar muito mais sobre isso do que eu, mas, por exemplo, uma tecnologia que a gente sabe que está muito forte agora é a inteligência artificial. Sim. Então, a gente vê que tem marcas que já estão usando muito, né, dessa inteligência artificial para entender cada vez mais o consumidor e fazer vendas personalizadas para esse cara. Porque é isso que a gente quer, por mais que seja uma inteligência artificial que entendeu os nossos dados, a gente quer ser tratado pelo nome.
Sim, eu quero com falar, certeza. Bruna, fulana quer comprar isso. Então, isso é muito importante. Então, tem todo esse estudo das ferramentas, com os dados, com a forma como a gente se comunica para o consumidor, que faz com que a gente tenha a venda perfeita. Verdade. Perfeito, é isso mesmo, Bruno. Gente, que bate-papo incrível. Passou rápido. Eu sempre falo, passa muito rápido, a gente não percebe e já acabou. Quero agradecer a presença de vocês. Quero deixar abertas as portas do nosso podcast para receber vocês mais uma vez, para a gente falar sobre outras tendências, sobre tecnologia, ou quem sabe até sobre só inteligência artificial, que eu acho que é um tema para um podcast inteiro e que é incrível. E quero agradecer imensamente vocês. E você que está com a gente, fique ligado, toda semana tem novos episódios na nossa academia e no YouTube. Obrigada e tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.